No ano de 1929, um colono encontrou na região de Ivaí-Areão, no estado do Paraná, a capa de um informativo evangélico em língua alemã. Na capa encontrada, havia o endereço da Associação Alemã de Comunidades e Diaconia. Solicitaram então à referida associação o envio de um professor missionário. Como resposta, veio o missionário Arthur Meltzer, acompanhado pelo missionário Sigmund Jessey, os quais iniciaram seu trabalho em maio de 1932 nas localidades de Ivaí-Areão e Ponta Grossa. Posteriormente, chegaram outros missionários e em 1934 vieram as primeiras irmãs diaconisas, irmã Louise Monch e irmã Sibila Losman, cujo primeiro campo missionário foi estabelecido no Rio Grande do Sul. Em 1947, devido ao crescimento do trabalho e estabelecimento de igrejas, foi fundada uma organização nacional, autônoma e independente. Seu nome oficial, como pessoa jurídica, passou a ser Associação das Igrejas de Cristianismo Decidido. No sentido espiritual, a AICD é fruto de um avivamento que se dera no fim do século XIX, nos territórios orientais da Alemanha. As características desse avivamento, que se tornaram a herança e objetivo da AICD, eram levar as pessoas à conversão, à santificação e o serviço. Bom, minha família, eles eram da Alemanha, mas eu com 5, 6 anos, minha avó estava comigo, ela era muito fiel a Deus. E me ensinou a orar, fazer uma oraçãozinha bem pequena, mas aquilo gravou na minha cabeça e nunca esqueci. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, nur Jesus alleine. Eu sou pequenininha, meu coração é limpinho. Não é para morar ninguém dentro do meu coração, que só Jesus Cristo. Eu vim mais ou menos em 1930, que vim aqui assim, indo mais frequente e comecei a vir no domingo, escola dominical também, vim muito tempo. E daí nós também tinha a SAF. SAF era quarta-feira que reuniam as mulheres e fazia um trabalho. E era uma mesa bem comprida aí no pavilhão. E ela estava cheia de mulher. E daí fazia os trabalhos, né? Crochê, tricô, bordado, pintura. E também tinha uma pregação junto. Bom, a gente também fazia excursão, excursão assim, de 1, 2 dias, né? Com a igreja. Daí me converti com o pastor Mário Junkans e me batizei com o senhor pastor Tino, lá no Lagado. Foi uma parte também quando eu aceitei Jesus, que eu depois me senti assim, eu não posso explicar, mas diferente. Assim, como disse, como tivesse nascido outra vez na vida. É um pressentimento que não dá para explicar, né?
E também nunca eu pretendo sair daqui. Minha infância foi aqui, aprendi a amar a Deus aqui, aprendi tudo que sei a respeito de Deus aqui. Então essa igreja é minha casa desde sempre. Embora a igreja tenha sido fundada por alemães, já na minha infância, o maior trabalho era em português. E uma coisa que me marcou muito a respeito disso é que os alemães, que eram quem haviam construído o prédio, quem haviam fundado a igreja, eles começavam o culto deles em torno de 8 horas da manhã no domingo, bem cedo, para que 9h30 eles já estivessem liberados para a escola dominical em português. Eu lembro que algumas vezes nós chegávamos ao templo, aquele templo antigo que o pessoal mais velho conhece, e nós ficávamos esperando na escadaria, não podíamos entrar porque os alemães ainda não haviam saído. E desde cedo meus pais me fizeram ver isso, olha, eles foram quem construiu tudo isso. E eles separaram para si só um cantinho, só um tempinho pequeno, bem cedo de manhã, para dar o melhor horário para o trabalho em português. O grupo de jovens era um grupo assim, era alegre, era muito unido, que se conhecia muito bem, que se gostava muito e que aprendia muito da palavra de Deus aqui também. Desde minha infância, eu nunca fiz outro plano para a minha vida senão servir ao Senhor. Na época em que o pastor Florentino Romais deixou o cargo de pastor aqui, eu fui convidado a pastorear a igreja junto com o pastor Reinaldo Leareno. Então, na mesma época que ele começou o ministério dele, eu comecei aqui, com os pastores juntos por bastante anos. Olha, a igreja, eu sou apaixonado por ela, a igreja é minha vida, a igreja é minha segunda casa. Eu vejo como minha família, eu não saberia viver sem a igreja, sem especificamente esta igreja. Eu quero dizer que esta igreja é uma igreja onde eu vejo o evangelho ser realmente pregado, onde buscamos servir a Deus, falando a verdade, custe o que custar. E isso é essencial. É uma igreja onde eu vejo que não só a liderança, mas a igreja como um todo quer servir a Deus. Não quer servir o mundo, não quer se adaptar ao mundo, não quer se conformar com o mundo, como diz Paulo, né? Não quer viver o Evangelho. Então eu tenho muito prazer, muito orgulho de pertencer a essa igreja. Meu nome é Aurélio Pedro Pastorim. Eu participo da igreja por mais ou menos desde 1965. E participei muito dos jovens, participei muito dos casais da igreja. Eu acho uma igreja excelente. Bom, eu já comecei a participar da igreja por volta de 1970, porque foi quando a gente se conheceu um pouco antes, e daí ele ia na igreja e eu comecei a participar junto com ele. Para mim, a igreja, o cristianismo, foi onde eu encontrei o caminho, sabe? Que eu tenho até hoje no meu coração. E daí, quando eu fui batizado, eu vi que Deus tinha um propósito para minha vida, para servir. Quando a gente era mais novo, a gente participava dos casais. Eu tenho muita facilidade de ajudar, assim, sabe? Principalmente coisas de comprar alguma coisa, ou organizar alguma coisa, assim, sabe? Eu me envolvia muito com o negócio de retiro, de adolescente, de jovem, sabe, assim. E eu gostava de participar, porque eu sempre estava na cozinha, como diz, sabe, ajudando nessas coisas, né. Era a maior alegria que a gente tinha, né, de servir. Eu frequento a Igreja Cristianismo Decidido desde os 9 anos de idade. Eu comecei a frequentar aqui na Vila Eliane, onde eu resido, né, onde tinha um trabalho que os jovens da Igreja Central vinham, né, e passavam a tarde de domingo fazendo um trabalho de recreação com as crianças, né? Eu e a minha irmã, a gente participava, um trabalho tão lindo, e eu ficava imaginando, pensando, nossa, aquele jovem dedicando o seu tempo, né? Um domingo à tarde que poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas não, vinham se dedicar o tempo a cuidar dessas crianças, né? E com tanto amor, né? Eu falei, imagine Deus, né? E graças ao trabalho, o amor desses jovens que eu estou até hoje, né? Na igreja, que é uma benção, né?
mais de 40 e poucos anos, né? 33 anos me dediquei também no trabalho na escola dominical, né? Um trabalho tão lindo que a igreja tem com as crianças, né? Eu espero que a igreja continue com esse trabalho da evangelização, de missões, que é muito importante, porque é semear a palavra. Colher os frutos não compete a nós. Já pensou há 47 anos, um pouco mais, se aqueles jovens não viessem aqui na Vila Eliane lançar a semente e falar do amor de Deus? O que seria? Talvez eu não teria conhecido a Cristo. Foi em ano 77 que a gente se lembrou. E uma alegria muito grande a gente poder servir também, ainda novos e mais jovens, mas que a gente ajudava bastante em todos os sentidos, cozinha e também outros serviços da igreja, trabalhos da igreja. E tivemos retiro de casais que a gente nunca esquece, foi maravilhoso. E fomos abençoados ricamente nessa igreja. Tinha culto alemão aqui, que por sermos alemães, conhecer a língua alemã, e tivemos a nossa avó, a minha avó que morava com a gente, ela não entendia nada em português, daí a gente procurou quase Ponta Grossa inteira para termos um culto alemão, e até que enfim achamos essa que teve o culto alemão. Eu estou grato também que pude participar aqui da igreja, primeiro nos cultos alemães, depois na escola dominical, e a gente se firmou aqui até hoje, onde a gente pôde participar dos trabalhos da igreja, no coral principalmente, a gente gosta de cantar, e assim nos outros trabalhos também. Também podia ajudar nas construções que foram feitas, são bastante nos últimos anos, e louvo a Deus por isso. E quero continuar até Deus me chamar aqui na igreja. A gente fazia visitas nas casas. Essa igreja é muito importante para a minha vida. Vai ser, eu acho que para sempre. Todas as quintas-feiras tinha um grupo que vinha, né, um pastor com mais pessoas da igreja que se interessavam, que gostavam também de sair, de participar. E também os vizinhos, a gente tem um salãozinho lá, mas ele ficava cheio. Era muito gostoso. Eu dou graças a Deus, porque ali as minhas filhas também, como é que se diz, participavam com alegria, elas cantavam e muitas se converteram também através de todos esses estudos, né, de todos esses ensinos. E também quero dizer que elas todas casaram nessa igreja, se converteram, foram batizadas. Bom, nossa esperança é que essa igreja continue a crescer espiritualmente e também em número, e que juntos podemos levar o Evangelho para onde não tem ainda. Agora, depois na época do Walter Kelm, daí que o pai veio para cá, aí que nós começamos a frequentar, porque daí nós começamos no comércio aqui, né? Nós começamos no comércio, daí começamos a frequentar. Aí tem uma história do Walter Kelm, que quando nós aos domingos não ia na escola dominical ou no culto, o Walter Kelm passava na rua do Torcolares, esquina com a Santana, chegava lá na porta, achamos sua falta. Eu tive grupo nas casas, né? Foi lá no Borato. Faz um tempo lá nós pegamos e dava estudo lá. Naquele tempo até o Valde ia lá também. Bom, a minha participação mais foi no trabalho. Foi um tempo lá na Vila Eliane, no tempo que tinha os retiros, no tempo de...
Nós tinha também dos casais, né? Dos casais participei um bom tempo dos casais também. E foi uma das coisas que mais aprendi. Uma das coisas que foi mais abençoado para mim é participar no trabalho. Nós tinha uma Kombi e às vezes até meia-noite. Levava, buscava, ia buscar na Vila Leandro, ia buscar na Nova Rússia. Depois levava embora. Quando chegava em casa era meia-noite. Era gostoso. Eu me lembro desde o tempo do pastor Walter, eu sempre me interessava. E era muito bom, todo mundo com bordadinho, fazendo cochizinho, e a dona Valquíria pegava um livro e contava uma história. Desde aquele tempo frequentava assim. Foi muito, eu peguei muita amizade com a mulherada. Depois do Cristiano também, a gente ia lá, acho que do Tildo também. Eu tudo ali frequentei a SAF. Tinha amizade com toda aquela mulherada. Porque a igreja sempre teve uma doutrina sadia, né? O que nós aprendemos na igreja é o que nós estamos vivendo hoje. Os que ela continue firme, forte e assim, o evangelho. Claro, como o pastor Jackson fala, que eu sempre digo para minhas meninas que eu nunca vi que o pastor fala tão bem, que ele pega o versículo e puxa, explica, não sei de onde que ele tem tanta palavra para explicar. Eu sou pastor aqui na Igreja Evangélica Cristianismo Decidido há 12 anos e meio. Sou casado há praticamente 25 anos com a Miriam, pai do Arthur, pai da Isabela, e nós servimos a Deus aqui nessa igreja que nos acolheu muito bem. Fomos convidados a assumir a igreja aqui em Ponta Grossa, logo após a saída do pastor Reinaldo, quando ele foi desenvolver o trabalho missionário dele com os pescadores. Foram muitos momentos, muitas situações que a gente viu o agir de Deus de maneira sobrenatural e foram movidas 100% por Deus, como por exemplo a construção desse templo e entre outras coisas, vidas transformadas. O agir de Deus, e a gente vê pessoas se comprometendo, pessoas chegando, pessoas se entregando para servir ao Senhor. Isso é muito mais importante do que qualquer obra física, do que qualquer outra construção, e isso é algo que é de hoje para a eternidade. Nós vemos as vidas das pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, casamentos sendo restaurados, vidas sendo salvas. Isso para mim é importante demais. A igreja hoje atua, nós temos um ministério, um pool de ministérios aqui na igreja que são de maneira completa. Nós começamos com recepção, louvor, ministérios com crianças, estaremos iniciando um projeto novo aí com juniores para o próximo mês, com casais, com mulheres, com homens, com jovens, com pessoas de maior idade, e nós temos uma gama de ministérios onde nós envolvemos pessoas na área de esporte, na área de entretenimento com crianças. Nós servimos em várias atividades aqui na cidade, como por exemplo a Casa Obed-Edom, é de uma outra igreja, mas nós servimos lá junto com a MPC, que é a Mocidade para Cristo, onde nós estamos aliançados com esse projeto e servimos a Deus nessas áreas e abençoamos tantas pessoas quanto nós podemos, conseguimos e alcançamos. Em se tratando de trabalhos missionários, hoje nós temos aqui dentro da igreja 3 missionários que trabalham na AMB, que é a Associação Menonita Beneficente, onde eles trabalham com ações voltadas para pessoas de público carente da cidade de Palmeira, e nós investimos na vida dessas pessoas. Nós ajudamos a missionária da MPC aqui na cidade, nós ajudamos os missionários que trabalham no Maranhão, que é o pastor Reinaldo e a Márcia e a sua família. Nós apoiamos o Jardel e a Inês, que trabalham na Tailândia e se estendem com o ministério deles para a Mongólia. Nós ajudamos um casal de missionários que trabalha no Quênia. Nós ajudamos os missionários de Asas de Socorro, que é um trabalho grande, que tem um custo elevado, porque são aeronaves que trabalham levando missionários para as aldeias bem distantes e lugares bem complicados de chegar por barco ou por outra forma, e as aeronaves conseguem chegar na Amazônia, no Pará, em Rondônia, onde eles servem. A base das Asas de Socorro está em Anápolis, no estado de Goiás. São várias frentes missionárias. E quando algum outro missionário que necessita de alguma ajuda, e nós ficamos sabendo,
A igreja entendeu o seu papel, não de represar os seus recursos, mas sim de ser um canal. A igreja, os membros trazem as suas ofertas, o seu dízimo, e nós mandamos para frente. E temos visto a fidelidade, a generosidade do Senhor, tanto com a igreja em si, com cada um dos irmãos que ofertam, que trazem os seus dízimos, mas também com aquilo que a igreja tem feito. Então nós temos avançado nessa questão de poder ajudar e ser auxílio para os missionários. E louvamos a Deus por isso, porque é um presente do Senhor ter uma igreja que investe na obra missionária, e vemos o quão importante isso é para a vida das pessoas. Bom, a importância da igreja Cristianismo Decidido. Não é a instituição que salva, mas foi nos corredores da igreja Cristianismo Decidido que eu entendi o que era evangelho. Foi no convívio com pessoas que eu aprendi a amar ao Senhor e colocar Ele em primeiro lugar. No meio da igreja de Cristianismo Decidido e no meio do convívio com as pessoas que eu consegui construir a minha família, desenvolver a minha história e estou aqui servindo ao Senhor na igreja Cristianismo Decidido, para que o nome do Senhor seja anunciado mais e mais, e através da minha vida, através da vida da minha família e através do meu ministério, e eu louvo a Deus por isso. O que eu desejo para Igreja Cristianismo Decidido Ponta Grossa, que está comemorando 90 anos, eu olho para aquele texto de 1 Samuel que fala: até aqui o Senhor nos ajudou. E eu olho para a história desses 90 anos, que em cada momento, em cada ano, em cada década, em cada instante, Deus esteve cuidando das coisas. E Ele colocou pessoas chaves e importantes para que ouvissem a voz do Senhor e se dedicassem a cumprir o propósito que foi dado à igreja para executar na cidade. E eu espero que eu e você, que somos a igreja hoje do momento, a igreja dos 90 anos, a igreja de 2023, que nós sejamos essas pessoas atentas a ouvir a voz do Senhor e dedicados com o coração cheio do fogo do Espírito para anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus para todas as pessoas com as quais nós tivermos contato e pudermos falar, para que o reino do Senhor se espalhe, não porque é da Cristianismo Decidido, mas porque é o reino do Senhor, é a vontade do Senhor se estabelecendo e se alastrando por todos os lugares, e vidas sendo salvas até que o Senhor Jesus volte. Essa é a nossa função: servir, amar até que Ele volte. E eu espero que nós como igreja consigamos viver esse propósito, porque nós somos chamados a viver o amor de Deus hoje e amanhã e até o dia da volta do Senhor Jesus. Deus abençoe, um grande abraço a todos e parabéns. Feliz aniversário, 90 anos para mim, para você, para nós, para a igreja. Deus abençoe. Eu tenho 38 anos, eu sou casado há quase 12 anos, temos 2 filhos lindos, o Pedro com 9 e a Elô com 3 anos. Então eu iniciei o meu ministério em dezembro de 2013 e agora, dezembro desse ano, vou completar 10 anos pastoreando e servindo ao Senhor aqui. Algo que é muito precioso na minha vida, e poder cooperar nessa obra, nessa cidade, nessa igreja local, é algo muito legal, muito bom. Me sinto de fato transbordando de alegria. O Emmanuel, eu digo que foi o meu pai na fé, porque foi ele quem pregou a Cristo, foi ele quem fez uma mensagem naquela manhã de Tiradentes, 2007 ou 2008, não lembro agora. E ele falou para aceitar Cristo, e eu entreguei minha vida para Jesus, e depois ele veio e falou: essa foi a melhor decisão da tua vida. Um desejo para a igreja é continuar vivendo aquilo que é o versículo, tema e propósito dos 90 anos, que é o texto de Atos 2 na igreja primitiva, onde a igreja vivia intensamente o amor, a comunhão uns com os outros. Eu vejo que é isso que fez com que a igreja chegue aos 90 anos, e é isso que fará com que a igreja seja centenária e que ela permaneça firme e fiel até a volta de Cristo. Então, assim, hoje tem diversas frentes, né? Tem os jovens mais novos, que a gente está tentando ajudar eles na fase das decisões e mostrar para eles o quanto Deus está no controle de todas as decisões que eles tomam no futuro. Tem esses projetos com os esportes, tem os jovens casais também, que é algo que é fundamental para a vida de casado, né? Hoje a gente completa 90 anos, mas quem vai ser a igreja do centenário e do centenário para frente? Então isso é parte do ministério de jovens hoje. Já são os jovens que são a igreja do presente, mas ao mesmo tempo também vai ser a igreja do futuro.